Eu costumo contar esta história que é nós nascemos em 2016. Deve ter sido talvez o ano pior ou dos anos piores em termos de crise económica na região, porque a crise chegou primeiro a Portugal continental e mais tarde aos Açores, Sim. no período de Troika e tudo mais. E eu abro a empresa no pior ano de crise dos últimos anos. Depois, nós tínhamos um escritório na Startup Angra, não pagávamos renda nem nada disso, e eu decidi inaugurar um novo escritório da Dulcelar, quando ainda podia estar na Startup, em agosto de 2020. Pior fase de Covid na região. Foi a pior fase de Covid e foi numa altura em que as nossas vendas também reduziram bastante. Porquê? Porque as pessoas começaram a trabalhar muitas em casa. Sim. E então, ao trabalhar em casa, também podiam prestar mais apoio aos pais. Claro. Ou seja, a nossa faturação desceu ao mesmo tempo que as nossas despesas aumentaram com mudança de escritório. Mas aquilo que eu também acredito foi que a mudança de escritório também nos trouxe uma credibilidade maior no mercado. Deixámos de ser uma startup, deixámos de ser uma empresa pequena que estava incubada numa startup. Sim. E passámos a ser uma empresa que estava sediada em Angra do Heroísmo, no centro da cidade, com uma porta aberta ao público e com uma credibilidade diferente que tínhamos antes. E também acredito que isso nos fez crescer. Tendo uma porta aberta, porquê que tu escolhes ir à casa das pessoas em vez de dizer às pessoas para irem ter contigo aí? Por vários motivos, que tu saberás, mas sei porque é que tu me perguntas. São milhares de pessoas que estão a ouvir, Rodrigo. É isso. Estamos a falar por uma plateia gigante de 3 pessoas. Não, estou a brincar. Então, um dos motivos, pronto, um dos serviços que nós fazemos, aliás, todos os serviços que nós fazemos são a domicílio. Seja apoiar idosos, seja fazer serviço de limpeza, seja fazer explicações, nós damos explicações do 1º ao 12º ano ao domicílio. Portanto, fazemos tudo em casa das pessoas. Logo ainda faria sentido o orçamento sair aqui, no escritório. Depois, para além disso, a pessoa em casa sente-se muito mais confortável e com muito mais confiança por estar onde se sente bem do que no nosso escritório. Aliás, eu vou muitas vezes, dar orçamentos à casa de pessoas, agora diferente por causa da situação da pandemia, mas antes da pandemia, para que isto fique claro, para que depois não venham haters aí para a tua página. Minha página não, vai ser à porta da Dulcelar. Nós muitas vezes íamos lá e pronto, e as pessoas ofereciam chazinho, cafezinho, bolachinha, estávamos ali, ganhávamos muita confiança da pessoa. E quando nós apresentamos o nosso serviço, quando nós apresentamos valores, já não é uma empresa estranha, já não é uma pessoa estranha, é o Rodrigo que conhece a história, que conhece a família às vezes, não é? Que conhece os serviços. E então daí que nesta área em particular não faça sequer sentido dar um orçamento aqui no escritório, que é uma coisa muito impessoal, há logo uma barreira. Então agora com o Covid há barreiras de acrílica aqui no escritório, há máscaras, há todo um conjunto de barreiras entre o comercial e o cliente, não é? É o tipo de serviço que, na minha ótica, deve mesmo ser vendido ao domicílio. Primeiro, porque é onde o serviço vai ser prestado, e depois porque é uma questão, tal como tu disseste, familiar. Então, quando uma pessoa te abre a porta, se tu conseguires criar uma ligação suficientemente boa com aquelas pessoas, não é só com a pessoa, é com aquelas pessoas, com a família, se conseguires fazer parte, nem que seja momentaneamente da família, a venda surge naturalmente. Há uma coisa que na minha ótica é tão importante quanto isso, que é, tu há um bocado disseste que às vezes ligam-te e depois dizem, vou ter que ir falar com a minha mãe, vou ter que ir falar com o meu irmão, vou ter que ir falar com alguém. Quando fazes uma venda ao domicílio, isso deixa de existir. Porque praticamente todos esses mecanismos de fuga que as pessoas têm acabam por ser aniquilados porque estão ali, estão em casa. As pessoas que vão ser envolvidas na decisão estão em casa. Os meios que eventualmente vais precisar para conseguir converter aquela venda estão ali também, seja documentos, seja dinheiro, seja qualquer outro tipo de informação, está ali. Portanto, faz com que haja maior probabilidade de fechar a venda ali. Eu acho isso muito inteligente. Porque a maioria das pessoas, quando abre um negócio próprio e quando abre um escritório ou uma porta, não é? Como tu disseste, tenho agora a porta, gostam de
quase que insuflar o ego por trazer as pessoas ao seu espaço. E acaba por ter muitas vendas mesmo. As melhores vendas que eu fiz, e como tu sabes, eu já trabalhei em diferentes áreas, vendi seguros, trabalhei no fitness, tal como tu, trabalhei em formação profissional, foram vendas ao domicílio. E eu fui muito resistente a isso. Ou seja, eu tinha uma grande resistência em ir à casa das pessoas. Eu acabava por me sentir desconfortável. Parecias um vendedor de Bíblia, não é? Era um bocadinho isso. E sentia que estava a invadir o espaço das pessoas. E então, como me sentia constrangido, eu acabava por deixar as pessoas liderar o processo. Eu não sei se isso aconteceu contigo alguma vez ou não. Eu já te respondo a isso, mas acho que uma coisa que, e só para não me esquecer, que falavas aqui nas vendas em casa, uma coisa que eu faço sempre, não sei se bem ou mal, mas é aquilo que eu acredito que faz sentido para mim. E muitas vezes as pessoas imaginam, pedem-me um orçamento, eu estou lá, dou o orçamento, está tudo bem. Às vezes dizem, pronto, vou pensar, e há situações, nós respondemos muito a situações, por exemplo, de pessoas que estão internadas ainda no hospital. Ou seja, é difícil ao cliente fazer já, é difícil tanto para mim como para ele, fechar já uma venda que ainda não tem início, não é? Portanto, as coisas muitas vezes ficam já acordadas, mas com uma data ainda em suspense, não é? Porque são situações complicadas. Mas uma coisa que faço sempre é quase um trabalho gratuito à família, que é, independentemente dela me contratar ou não, eu vejo a casa, dou sugestões de adaptação do lar, de adaptações no quarto, na casa de banho, etc. E quando sai do lar tenho a certeza que mesmo que aquela pessoa pense que o serviço é caro, que o serviço não tem esta qualidade ou aquela, vai pensar, olha, ele foi honesto, sabes, foi transparente, ofereceu-me isto, ajudou-me a fazer alguma coisa. E vai ficar sempre com uma imagem positiva da empresa. Até nos pode achar caros, está tudo bem, não é? Agora, pelo menos vai pensar, pronto, eles são caros, mas ao menos fizeram isto ou isto, não é? Ajudaram-me a fazer isto ou aquilo. E às vezes nós temos, e já senti isso algumas vezes enquanto comercial, noutras empresas, que não há problema nenhum de nós oferecermos coisas às pessoas, de nós oferecermos trabalho e de oferecermos dicas, ou dizermos este artigo é melhor do que aquele, de forma genuína, e às vezes não, e muitas vezes as pessoas não têm essa transparência. É sobretudo importante percebermos também, enquanto comerciais e enquanto proprietários do nosso negócio, enquanto empresários, que muitas vezes entregar valor antes de receber, muitas vezes não, eu acredito que sempre, entregar valor antes de receber é a melhor forma de fechar aquela venda. E o Robert Cialdini tem um livro que se chama Influência, não sei se já leste, mas de certeza que eu falei sobre esse livro aí. Ele fala sobre os gatilhos mentais que são muito utilizados para o marketing digital hoje em dia, mas servem para qualquer tipo de interação comercial. E um dos gatilhos mentais mais poderosos é a reciprocidade. Reciprocidade é a sensação de dever retribuir que existe do outro lado para contigo quando tu entregas algum tipo de valor. Já que me estás a dar o teu e-book, vou subscrever a tua newsletter, não é? Por exemplo. Mais ou menos. Por exemplo. Ou então vais-me dar um workshop gratuito de 3 dias, eu sinto-me implicitamente ou de uma forma subconsciente na obrigação de te retribuir de alguma forma e fico mais propenso a comprar o que tu me vais oferecer no final do workshop. Mas deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que não é para te deixar constrangido, mas tu és caro, Rodrigo? Os teus preços são caros? Eu não acho que sejam caros. O preço é justo. O preço é justo em relação ao quê? Em relação ao serviço que é prestado. Ok, boa. Já sei onde é que tu queres ir. Não, mas é assim. Depende daquilo que nós vamos comparar. Porque é que acontece? Nós prestamos um apoio em casa das pessoas que implica muitas horas de mão de obra. Por exemplo, quando tu vendes, e é uma área que tu trabalhaste e aqui também, portanto é diferente e estamos à vontade para falar sobre isso. Quando tu vendes uma mensalidade no ginásio, para já as mensalidades do ginásio são baratas. 40 ou 50 euros para aquilo que tu tens num ginásio é estupidamente barato. Nós é que podemos não ter dinheiro para pagar o ginásio, mas isso é outra coisa. Sim. Agora o ginásio é barato, ponto. Ou mais do que dinheiro, muitas vezes a pessoa até tem dinheiro, podemos mas dar valor, não é? Não tem motivo, não lhe foi conseguido
apresentar uma justificação emocional e racional para ela comprar o ginásio. Sim. Força. E, portanto, o que é que acontece? Mas pronto, estamos a falar de valores que são baixos. Quando falamos de uma pessoa que está em nossa casa das 8 da manhã às 4 da tarde, é um horário inteiro de trabalho, é um ordenado inteiro para uma pessoa com todos os custos que isso tem, ou 2 ou 3 horas. Não é? Ou seja, são valores altos, mas não são valores caros para o serviço que é. Ok, boa. Como tu sabes, eu sempre fui dos preços mais altos no meu mercado. Desde o início, mas foi um posicionamento que eu sempre quis ter. Isso trouxe muita responsabilidade para entregar muito valor. Então, o que acontecia? Eu tinha sessões de coaching que duravam 3 horas. Não é? Eu tinha sessões de coaching que eram um dia inteiro, cobrando só 1 hora. E isso tornava a coisa barata. Eu tinha sessões de coaching que eram 10 minutos, mas que, de qualquer das formas, face ao resultado que se entregava, era relativamente barato. E os comerciais e os empresários precisam perceber que preço é sobretudo um mecanismo de referência. E referência em relação ao quê? Em relação àquilo que o comercial apresenta ou faz questão que esteja presente na mesa, porque o cliente vai sempre trazer referência ou como referência os preços da concorrência. Sempre, ok? O Rodrigo cobra 100, mas há o João que cobra 50. E o comercial ou permite que essa referência seja alimentada, ou então encontra e apresenta outra referência ao cliente. Por exemplo, estavas a falar que trabalhámos os dois no fitness. Na minha altura, quando eu comecei, em 2006, na área do fitness, tu falaste em mensalidades de 50 euros. A nossa mensalidade... Não, isso não era a nossa mensalidade aqui. Eu dei esse valor para ser a mensalidade em Portugal Continental. Sim. Porque aqui é muito barato. Aqui são 30 e tal euros. Aqui também já são. Atenção. Aqui tu consegues pagar 5 euros por semana. Consegues pagar 3,90 euros por semana. Que é estupidamente barato. Isto nem devia ser preciso vender. Isto devia-se vender só por si só. Mas o café é mais caro. O café é mais caro. Tu vais à Starbucks e pagas 4,60 € por um café, não é? Ou vais à Baixa de Lisboa e pagas 3 euros, não é? Estás tramado. Aí estás tramado. Na Starbucks ainda tens aquele café grande. Sim, o outro é a bica. É a bica. É o expresso. É o expresso. Mas eu quando comecei, nós vendíamos uma mensalidade de 86,90, ou 86,89, já com 10% de desconto. Já com 10% de desconto. 10% de desconto. Sim, praticamente esse desconto. Nós arranjávamos sempre ali uma forma de dar desconto. Nem que fosse um cartão qualquer. Deixa lá ver a sua carteira. Olha, esse cartão dá desconto. E acabámos por conseguir dar desconto. Mas isto para dizer, muitas vezes o problema de ter a referência errada nem sequer é do cliente. Muitas vezes é do próprio comercial. Vou-te contar uma história minha. Eu quando entrei para o fitness, na altura mandaram-me fazer vendas na rua. Ou seja, se tu queres ser comercial, o teu teste vai ser: tens um dia para ir para a rua e trazer vendas. Quantas vendas é que achas que vais trazer? Eu disse, eu acho que trago 10 vendas. Não fazia ideia o que é que estava a dizer, Rodrigo. Só que eu não tinha referência, então criei a minha própria referência. O objetivo dos comerciais eram 30 vendas. No clube. Eu disse, se eu sair amanhã, eu trago 10 vendas. E o diretor comercial na altura não disse que sim nem que não, fez um excelente trabalho, disse, é? Então vai, e amanhã trazes 10 vendas, se trouxeres 10 vendas, és contratado. Eu disse, porra. Fui para a rua e tal, lembro que fui para o Beloura Shopping, andei ali no bairro da Cruz Vermelha, num bairro muito complicado. Dito e feito, às 11 horas da noite, estava a fazer a minha última venda no Oeiras Park, foram 4 vendas, 86, 89. No dia a seguir cheguei ao clube, tristíssimo, não consegui trazer as 10 vendas, só trouxe 4. E eu estava tristíssimo, Rodrigo, sabes, tristíssimo. E ele disse, só trouxeste 4, vou ter que ver com o diretor do clube o que é que vamos fazer contigo. Nisto chama-me a Sara, uma colega minha, e diz ela, onde é que tu foste buscar essas 4 vendas? Eu disse, fui para a rua e vendi. A quanto? Eu disse, vendi 86, 89. E ela pensava que eu tinha vendido muito mais barato. Eu disse, 86, 89 é a mensalidade. Ninguém sai para a rua e consegue fazer vendas 86,89 €. Como é que tu o conseguiste fazer? Porque a minha referência era diferente da referência. Ela pensava, quem é que pode pagar isto? E eu pensava, meu Deus, quem é que não se quer inscrever aqui? Quem é que não pode pagar isto para ter isto tudo? Não, toda a gente quer isto. Então, isso deu uma resistência, deu uma força, deu a crença
de ir batendo às portas, batendo, e conseguir fechar 4 vendas, para um objetivo normal que eram 30 num mês, um objetivo médio. Portanto, muitas vezes esta questão do preço, o desafio muitas vezes é mais da própria pessoa, do comercial ou do empresário, do próprio cliente. E quanto mais formas, quanto mais estratégias tu conseguires encontrar para ultrapassar isso, ir a casa fazer uma venda domiciliária é uma delas, mais próximo tu estás realmente de conseguir alcançar resultados fantásticos. Olha, conta-me quais é que são as previsões que tens para o teu 2021. Olha, o que é que esperas neste ano? Vou-te já falar nisso, mas deixa-me só se calhar contar aqui uma história muito rápida em relação a isto do preço. Quando trabalho como responsável de loja, numa loja de eletrodomésticos aqui na ilha, neste caso Eletromoisés, e tinha trabalhado 4, 5 anos atrás noutra loja de eletrodomésticos num colosso nacional, que tinha também loja cá, tinha na altura 19 anos. E portanto, fui para o mesmo mercado, para uma loja diferente, e na altura, quando tinha 19, portanto, vendia muito, era das pessoas que vendia mais. Eu lembro-me que comecei a part-time. Quando fui contratado, na altura, o diretor do supermercado disse-me que, portanto, nós entrámos 2 a part-time, e ele disse que ficava com quem conseguisse vender mais extensões de garantia. Eu, pronto, tudo bem. Ou seja, o meu turno era, por exemplo, das 3 às 7, e eu ia à 1 da tarde para o trabalho, para poder decorar onde é que estava tudo no armazém, para poder atender as pessoas mais rápido, para poder ter mais tempo a atender clientes. Faz-me lembrar do Will Smith, Em Busca da Felicidade, onde ele não bebia água para não ir à casa de banho para fazer mais chamadas. E então, eu, pronto, na altura eu consegui safar mais ou menos, fazia bastantes vendas, mas fazia muitas vendas, e era muito novo, muito preocupado com o preço. E tinha a ideia que quem ia comprar eletrodomésticos ia escolher uma coisa barata, uma coisa qualquer, barata, uma máquina de lavar roupa qualquer. E depois, anos mais tarde, fui para a mesma área, neste caso como responsável de loja, e ainda um bocadinho com aquele bichinho na cabeça nós temos aqui vários produtos, e temos preços completamente diferentes. E tinha a tendência de começar a mostrar os mais baratos. E a pessoa às vezes diz, mas eu quero uma coisa boa. E eu quase automaticamente, mas esta também lava. Mas está bem, mas vamos mostrar. E o chip rapidamente foi-se alterando, e também aconteceu-me isso na Dulcelar, que é, não começa logo a mostrar o mais barato, não é? Começa pelo produto do meio e tenta apalpar terreno para perceber se o cliente quer ir para cima ou para baixo. Mas para teres terreno, tu começas a apresentar o mais barato, se ele refilar do preço, tu não tens mais barato para lhe dar, não é? Já estás no fundo da escada. E aconteceu-me o mesmo na Dulcelar, que era, no início, e para aquilo que eu ganhava, para aquilo que eu estava habituado a ganhar, a trabalhar para os outros, e mesmo a trabalhar por conta própria, pensava, nunca ninguém vai querer pagar isto por este serviço. Vai ser impossível vender este serviço. E eu apresentava um valor com descontos brutais. Uma coisa tipo, quando havia um valor alto, havia uma coisa tipo um serviço de 1000 euros por mês. Eu dizia, vou pôr aqui 30 ou 40% de desconto, porque ninguém vai comprar isto. E houve uma vez um cliente, e acho que foi aí que me deu um chip, que disse, olha, vou tentar. E disse, olha, o preço, na altura foi 1200 euros. E ele disse, olha, o preço são 1200 euros. E a pessoa perguntou-me imediatamente, quando é que vocês podem começar? E eu, mas a pensar, não vais negociar o preço? Não queres baixar? E eu a pensar na minha cabeça, tipo, mas a sério que ela vai fechar mesmo isso? E depois saí de lá, comecei a pensar naquilo e disse, espera, que não faz sentido nenhum nós pormos a carne toda no assador, não é? Darmos logo o desconto todo. Então comecei a acreditar que o serviço tinha aquele valor, porque valia aquele valor, e nós temos que propor esse valor, e há clientes para pagar, há uns que vão pagar, há outros que não vão pagar, mas temos que apresentar o valor que é. Podemos negociar o preço e outra coisa, não é? Mas as pessoas vão valorizar quando a gente também pode valorizar o produto. Temos de ser as primeiras pessoas a valorizar o produto e o serviço para que o cliente possa valorizar, não é? Partindo disto, diz isso. O preço é um dos elementos que faz com que nós valorizemos mais ou menos
o nosso produto ou serviço e que faz com que o cliente valorize também mais ou menos o nosso produto ou serviço. Sabes, eu lembro-me quando comecei, em 2013, eu comecei como formador e coach. E quando eu comecei como coach, meus processos de coaching, nós quando saímos da certificação, em 2012 eu fiz a minha segunda certificação internacional e para ser certificado eu precisava de fazer 20 horas de coaching e eu tive mais trabalho para encontrar pessoas para fazer 20 horas de coaching gratuitas do que tive depois para encontrar pessoas para fazer 20 horas de coaching a cobrar 100 euros por sessão. Estás a ver? Porquê? Porque quando era gratuito, as É pessoas... porque não presta, não é? É porque não presta. E eu era coach há 3 anos. Percebes? Eu já dava formação a grandes empresas. E estava a oferecer um serviço porque fazia parte da certificação que eu estava a tirar. Fazia parte do conteúdo programático. E mesmo assim as pessoas desvalorizavam. Então, quando eu comecei a cobrar, eu entrei logo a cobrar 60 euros, logo. Ao contrário do que eu via no mercado, até coaches a cobrar 5 euros por sessão. É impossível. Eu entrei a cobrar 60 euros logo, fui subindo. A minha última sessão de coaching, ao preço a que eu me queria ter mantido no mercado, que entretanto saí e hoje não faço coaching, excepto algumas exceções, foi 300 euros. E quando eu dizia a alguém que cobrava 300 euros por sessão, diziam, mas o que é que inclui a tua sessão? Tipo, não é uma, é um mês. Inclui o almoço e jantar. Não é? E uma noite ali. Não. É uma sessão, uma hora, vou à empresa só para head, só para diretores, só para head of departments e trabalho com aquela pessoa uma vez por mês. E isto era impensável na altura acontecer, porque lá está, havia concorrência a cobrar 5 euros. Hora de formação igual. Eu e o Vítor, que trabalhava comigo, nós começámos por cobrar 35 euros hora. E as empresas diziam-nos, nós temos pessoas que dão a mesma formação, a mesma, entre aspas, que cobram 15. Eu dizia, está tudo bem, eu cobro 35, mas se me quiser contratar daqui a 6 meses eu vou cobrar 60. E dito e feito, passamos a cobrar 60 por hora. Entendes? Chegámos a cobrar 100 euros por hora de formação. Nós vimos que o objetivo era ter, ter um benchmark de 1000 euros por dia de formação. E chegámos lá. Chegámos a cobrar 1000 euros por dia. E lá está, num mercado que era impossível. Porquê? Porque a nossa referência éramos nós. Não era o que acontecia no mercado. E isso para um comercial que quer ser top performer, isso para um empreendedor que quer fazer crescer o seu negócio, é fundamental. Fundamental. Mas ias continuar, eu interrompi-te.